Ok, vamos lá, queridos. Sobre tudo o que deve guardar, guardai o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Eu vou repetir, é um texto curto, então observe. Sobre tudo o que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, no plural. Deixa eu te mostrar algo que Deus tem falado comigo ao longo dos anos, ao longo da minha chamada, ao longo do meu ministério, ao longo das mudanças e ao longo da minha vida. Vamos lá. Esse texto que falamos é de muita profundidade, de um enriquecimento tremendo, extraordinário. Provérbios está dizendo o seguinte: olha, você deve guardar e também deve guardar o coração, porque dele procede a saída da vida. E o que significa isso? Vou explicar. Antes de introduzir a mensagem, olha essa conjectura. No século XVI, já para o final do século XVI para o XVII, existiu um homem chamado William Shakespeare. Talvez você já tenha lido livros dele ou estudado sobre ele. Esse sujeito, ele foi um ator, escreveu peças de teatro, ele escreveu poesias, porque era um poeta, escreveu livros e muitas outras coisas. E William Shakespeare falou uma frase que não está na Bíblia, mas faz todo sentido. Ele diz assim: você que anda amargurado, é a mesma coisa de beber um copo de veneno esperando com que o outro morra. O que é que ele estava dizendo com isso? Não é bíblico, mas tem verdade nessa frase. Você que é amargurado ou anda amargurado, é a mesma coisa de você beber um copo de veneno esperando com que o outro morra. Ou seja, se você é quem bebeu o veneno, você que será o prejudicado e não o outro. O que é que ele quis mostrar, pastor? E o que é que o Senhor quer dizer com essa palavra, com essa introdução? Sabe, o amargurado ou amargura não se trata de uma única coisa, essa palavra é plural, ela é muito ampla. E de repente alguém amargurado, ela não tem prazer de vida, ela é amarga com tudo ao seu redor, ela não está satisfeita com nada, ela é insatisfeita com as coisas, com as pessoas e com tudo o que acontece ao redor dela. O amargurado, ele também tem uma característica, ele é ranzinza contra as pessoas, é difícil de lidar com o amargurado, porque para ele nada está bom. O amargurado, ele guarda ressentimentos, ele guarda mágoa, ele guarda rancor, é uma pessoa que não é tolerante, não é ponderada, é uma pessoa que não consegue exercer a empatia, que é se colocar no lugar da outra pessoa. O amargurado, ele é meio que estranho, é difícil conviver com essas pessoas que andam assim. Por quê? Além dele matar a si próprio, ele também transfere a morte aonde é que ele está. Agora, que sentido tem essa mensagem? Por que a importância dela, pastor? Simples, querido. Quando lemos Provérbios, diz o seguinte, que você deve guardar o coração, porque assim como o seu coração se encontra, assim estará a sua vida. Eu vou inverter, simplificando, mas falando a mesma coisa. A sua vida não estará diferente do estado em que o seu coração se encontra. E eu não estou me referindo a ódio apenas, eu estou me referindo ao seu relacionamento com as pessoas que te cercam, a forma que você está por dentro, o que é que você está carregando aí dentro desse coração, que tipo de mente você tem. Alguém amargurado, ele simplesmente critica antes de analisar, ou seja, ele não exerce a empatia, ele desce a lenha e não procura ver o porquê que aquela pessoa se comportou assim. Então, amado, nunca terá possibilidade da sua vida crescer se por dentro você não tiver com essa condição, como Deus fala na palavra, saudável, limpo, pólido, tranquilo por dentro. Eu já vi muitas pessoas que elas querem começar assim, um ciclo novo em suas vidas, mas elas estão com o coração sujo. E é uma noite, quando eu vou pregando, ministrando a palavra, eu quero que você reflita e analise tudo isso que nós vamos falar sobre o seu coração. Olha o que aconteceu em uma certa ocasião onde eu estava. De repente, um pastor chegou em mim, ele estava saindo de um ministério e ele chegou e disse assim: pastor, eu vim aqui para congregar com o Senhor. E eu disse: tudo bem, prazer, eu te recebo aqui. E aí, naquela ocasião, ele me disse o porquê que ele estava indo para congregar comigo na nossa igreja. E ele me disse assim:
Eu briguei com o meu pastor, e ele brigou comigo, e eu estou meio que ressentido em relação a ele. E aí eu disse para ele assim: não inicie um ciclo novo sem primeiro fechar de uma forma correta esse que você estava vivendo. E o que eu queria ensinar para ele? Que não adiantaria a ele ir para uma nova etapa, mas carregando sobre si essa amargura, carregando sobre si esse acúmulo de coisas tóxicas. E eu comecei a mostrar e ministrar com ele esse texto, como eu estou fazendo aqui com você. Eu disse: olha, se você não tirar esta situação do seu coração, você terá dificuldade de andar nesse novo caminho que você está querendo. Então, volte lá, retrate-se com o seu pastor que você brigou, e se for de Deus, você sai de lá. Se não for, ame ele e fique lá até o final. Por que o senhor disse isso? Porque, querido, não adianta nós, eu, você, queremos viver algo novo e ainda carregando frustrações, decepções que tivemos no passado aqui. Por quê? Isso que é velho vai impedir você de viver as coisas novas. Jesus disse isso em Mateus 16: não se vive uma coisa nova ainda carregando coisas velhas. A passagem do vinho novo: não pode se pôr vinho novo num copo que ainda está sujo. Você sabia, querido, que esse texto, de uma forma muito clara e objetiva, ele diz o seguinte: limpa o seu coração, porque da mesma forma que ele estiver, assim a tua vida se encontrará. Pergunte para o seu vizinho: como está o seu coração? Aleluia. Eu não estou falando apenas no sentido raiva, ódio. Eu estou dizendo até naquela condição em que você tomou a dor de alguém. Você sabia que não tem na Bíblia você ter que tomar a dor de alguém? Por quê? Pode ser que essa dor vai virar uma mágoa, uma raiva, uma antipatia, e você se contaminou nisso. Eu vou dar vários exemplos naturais e usando a palavra de Deus para começar a mostrar que é possível que a sua vida não venha vivendo coisas novas, porque você possivelmente esteja carregando coisas infelizmente tristes por dentro. Se você hoje, nesta noite, gente, está aqui, é porque o Espírito Santo quer te mostrar uma nova oportunidade, um novo ciclo para a tua vida. E para isso acontecer, é necessário um esvaziar-se, ou seja, desprender de mim mesmo, abrir um pouco da minha opinião e falar: Deus, eu quero me vasculhar hoje, e vasculha junto comigo, esquadrilha o meu coração. Se eu estou poluído por dentro e não percebi, me ajude a me arrancar disso, porque eu quero passar para a próxima etapa que o Senhor reservou para mim, gente. Por isso que a Bíblia, ela é orientada e nos fala de uma forma precisa, nos declarando sobre tudo o que deve guardar. Guarde o coração. Em outras palavras, porque a sua vida não estará diferente da condição interna em que você se encontra. Se você está tóxico por dentro, se você está envenenado por dentro, se você está com o mal de todo mundo ou de mal das pessoas, posso falar uma coisa: a sua vida não está indo bem se você não observou. Sabe, querido, tem muita gente querendo alcançar grandes coisas extraordinárias de Deus. Não é pecado, não é ruim, mas o que você deve entender é que um dos motivos que vai te fazer ficar parado, sofrendo, na mesma etapa, no mesmo nível e não tendo mudança nenhum, pode ser a sujeira que se encontra armazenado aí dentro. E qual é o intuito desta mensagem, jovem, homem, mulher? Te desprender daquilo que aconteceu no passado e mostrar para você o que Deus tem para você no futuro, gente. Glorifica aplaudindo a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Abre comigo ali no livro de 3 João, lá no final da Bíblia. Se você não conseguir encontrar, vem de Apocalipse para cá, vai ficar mais fácil. 3 João. Um coração tóxico te trará uma vida tóxica. 3 João capítulo 1. Porém não leia ainda, eu quero que você preste atenção numa frase que eu quero ministrar no seu coração. Olha o que já aconteceu, dando exemplos de pessoas que já passaram comigo. Teve uma ocasião que um rapaz de um serviço, de uma empresa determinada lá no estado de São Paulo, chegou em mim. E esse rapaz disse assim: olha,
pastor, me ajuda. Aí eu perguntei para ele, mas te ajudar no quê? Olha o que ele me falou, a minha vida financeira está enrolada, olha, eu estou com o meu corpo doente, está acontecendo algumas coisas que não sei porquê, já orei, jejuei, busquei, determinei, mas ainda a minha vida não muda. Aí eu perguntei para ele assim, mas você vive uma vida em santidade? Aí ele deu outro relatório. Eu vivo uma vida em santidade, eu vivo uma vida buscando, eu vivo uma vida dentro da igreja, não falho um culto. E de repente eu pedi uns dias para ele e falei para ele assim, eu vou orar por você. Eu vou pedir uma direção para ver se Deus me mostra o que é que está acontecendo, porque você aparentemente faz tudo que a Bíblia manda, mas a sua vida não anda. E passei alguns dias orando, de repente chamei ele na direção do Espírito. E eu perguntei para ele o seguinte, como é que está o estado do seu coração? Então, já que eu não descobria o problema do lado de fora, o motivo das dores, então eu fui interno. E o que eu perguntei? Como é que está o coração? E de repente ele começou a me falar um cenário, uma situação que aconteceu no serviço dele. Ele trabalha numa empresa que é cheia de máquinas, impressoras grandes. E de repente ele estava numa impressora e tinha um rapazinho do lado. O encarregado veio e acabou com esse rapazinho que era amigo dele. Mas xingou, fez de tudo, falou um monte de asneiras. De repente, ele tomou a dor daquele rapaz. Ele se doeu por aquele rapaz. Aí ele foi para o encarregado e disse, por que você está falando assim? Tudo bem, até é normal, ele foi defender, ele teve compaixão. Mas aí acontece o seguinte, depois que ele discutiu com o encarregado, ele disse que começou a ganhar uma antipatia em relação a ele. Ele começou a ter um certo ranço, sabe? Aquele negócio assim, de não me toque, não me rele, eu quero você bem distante de mim. E sabe o que aconteceu? Olha o que o Espírito Santo ministrou, esse é o problema dele, ele não guardou o coração. Ele está intoxicado por dentro, ele está com coisas que impedem de eu colocar a vida dele num ciclo novo. E de repente então eu comecei a falar para ele, você tem que desprender disso. Você tem que se limpar desse coração que está sujo agora. Você tem que arrancar esse trauma. Você tem que tirar essa frustração, essa decepção que você está em relação ao encarregado. E ele começou então a orar, ele começou a lutar, ele orando, ele jejuou para isso. Porque chega uma hora, querido, que a emoção ela vira iniquidade. E aí ela se enraiza e você então fica paralisado no mesmo nível de vida. E o que aconteceu, pastor? Simples, ele orou, de repente aquilo se desprendeu. No dia, ele disse que sentiu até um peso sair de dentro dele. Passou-se literalmente 12 dias. Quantos dias, igreja? 12 dias. Ele volta para conversar comigo depois que ele fez isso. Orou, se libertou daquela emoção errada. Ele disse que as coisas começaram a andar novamente. Ou seja, a vida dele, financeira, familiar, que estava indo de mal a pior, havia literalmente recebido um aceleramento. Ele começou a ver as coisas andando. Agora olha o detalhe, ele orou, ele jejuou, mas o impedimento estava dentro dele. O que é que causava a paralisação da vida dele? Um não guardar o coração. Então o que ocorreu, pastor? A vida dele entrou num freamento, puxou-se o freio de mão. E quando ele percebeu, e quando o Espírito me levou a ter um contato com ele, ele se desprendeu daquilo. O que aconteceu com a vida dele, pastor? Graças a Deus, deslanchou, gente, digam amém por isso. Então o que é que Deus está querendo mostrar? Isso é no seu ministério, isso é no seu casamento, isso é na sua vida lá fora. Essa palavra, ela tem que ser exercitada lá no dia a dia. Quando você estiver num ambiente onde o diabo quer sujar o seu coração, onde o diabo quer colocar você para olhar a outra pessoa de uma forma negativa, é ali que o diabo está trabalhando. Para quê? Para sujar o seu coração. Então o que você tem que fazer? Deus, me ajuda a guardar o meu coração, porque se o seu coração fica violentado, automaticamente a sua vida é paralisada no mesmo instante, igreja. Sabe, querido, isso é importante, é um princípio que Deus exige. Sabe, às vezes nós como pastores, todos os amados que estão aqui já devem ter vivido experiência, nós somos desafiados. Nós somos desafiados em todo momento. Você também já viveu muitas experiências onde você teve que lutar para uma emoção errada não entrar, sim ou não, pessoal? E você está certo de não aceitar aquilo. Por quê? Se você assume aquela ideia de contra-ataque interno, aquela emoção tóxica, a raiva, a antipatia contra alguém, a sua vida fica paralisada no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo dia.
E eu repito, eu quero que você grave na tábua do seu coração, assim como estiver a sua vida, assim como está o seu coração, estará a sua vida. Não tem jeito. Uma vida estragada pode ser, e muitas vezes é, um coração que está contaminado. E o que Jesus está querendo hoje mostrar para você, que vai chegar uma caminhada, um momento, uma curva, uma esquina exata da tua vida, onde você vai ter que tomar uma decisão. Ou seja, ou ficar com a frustração que você viveu, ou abraçar essa palavra da fé de uma vez por todas. Com as duas coisas não vai dar para andar. Vai chegar um momento que você vai ter que entender o seguinte: ou renuncia isso que está te atrasando, ou literalmente você vai morrer no mesmo nível, vivendo a mesma coisa e não alcançando resultados maiores. É igual a fé, não dá para carregar fé e medo ao mesmo tempo. Vai chegar um dia que você vai ter que fazer uma escolha: ou eu ando só com a fé e abandono o medo, ou com os dois não tem compatibilidade. É igual água e óleo, não se mistura. E uma vida de sucesso com Deus exigirá você fazer essa repaginação, ou seja, se atualizar, avaliar-se, como está o meu coração em relação às pessoas ao meu redor, porque isso pode ser, querido, um problema grande e gravíssimo, que impede a sua vida de andar. Existem muitas pessoas que estão tratando dos efeitos, e quando na verdade você deveria ir na causa. Você já viu o corpo com febre? A febre é um sistema de defesa do corpo. Lembra? Quando de repente você tinha o seu filhinho, o bebezinho, ou se tem, e aí o seu filho estava com febre, você dava um remedinho, e quando de repente aquela febre baixava, passava-se algumas horas, o remédio passava o efeito, e lá estava a criança, ardendo em febre de novo. E acontece o quê? A febre é a indicação que há uma inflamação naquele corpo. Então significa o quê? O que o senhor quer dizer, pastor? Por enquanto não tirar a inflamação, a infecção, a febre vai voltar. Da mesma maneira é na nossa vida. Tem coisas que você está vendo e o problema não está do lado de fora, está dentro. Talvez você está vendo algumas coisas que você já jejuou, você já orou, já determinou, mas aquilo não anda. Então, meu irmão, você já fez de tudo? Já buscou a presença de Deus? Já profetizou? Já oraram por você? Já fez campanha de jejum e oração? Não mudou? Então vai para essa direção. Olha para dentro de você. Vai lá na fonte da infecção, porque se você tira a infecção, a febre, que é o efeito, ela passa e a tua vida anda, gente. Aplaude o Senhor, querido. Deus quer mover a tua vida. Deus quer mover a tua vida. Uma vez a minha esposa está aqui de testemunha. Eu já comentei esses dias, até na quinta-feira, falei para alguns dos irmãos que me procuraram, eu falei uma situação que eu vivi algum tempo atrás. E isso está gravando, e está gravado as outras vezes que eu falei sobre isso. Quando nós recebemos a chamada de Deus, eu voltei de Minas Gerais para o estado de São Paulo. Muitas coisas aconteceram e muitas perseguições. Chegou um período que a nossa igreja, o nosso trabalho em Cristo começou a ter um ganhar de almas muito grande, gente. E sabe, isso trouxe para a gente uma perseguição. Eu comecei a ser perseguido e nesse período, para você ter uma ideia, eu não fui perseguido apenas pelo diabo, eu fui perseguido por muitos líderes religiosos da cidade onde eu estava. Até que um dia, um deles, ou uma situação aconteceu que entraram na casa da minha mãe, pastora Regina, e eles entraram lá com uma arma, com um 38. Ela estava sozinha em casa, ela estava deitada no sofá, apontaram a arma para ela e falaram para ela assim: ou você manda ele calar a boca, ou senão nós vamos matar ele. E ela faz até o sinal, e eles falaram assim, desse jeito: vai ser uma só na cabeça, pá. E ela veio e depois me relatou tudo isso, ela me contou sobre essa situação, e nós oramos confiante em Deus e sabemos que só vou morrer o dia que Deus quiser. A ameaça do bandido não será capaz de nos matar, amém, queridos? Estamos guardados em Deus. E aí passou-se um período, de novo aconteceu, pararam ela na rua novamente de moto e falaram a mesma coisa, dizendo: se o seu filho não calar a boca, eu vou matá-lo. E aí nessa ocasião eu tinha que andar com algumas pessoas que eram da polícia militar, outros segurança, porque estava meio que caótica o momento. E a nossa igreja, ela estava fazendo um rebuliço tremendo na cidade.
Pais de santo, inclusive tem na internet, no YouTube, alguns pais de santos que foram na igreja no período de culto. Então eles começaram a ficar muito irritados com a igreja, porque a igreja ela começou a ganhar muitos traficantes, ela começou a tirar as pessoas do terreiro de macumba, ela começou a fazer uma obra de restauração. Assim, foi extraordinária, foi uma bomba no reino das trevas. Nós acabamos com Satanás. Alguém diga amém por isso? E sabe o que aconteceu? Nos trouxe uma perseguição gigantesca. E entre isso, os pastores que eram para me apoiar na época, lá naquela região, sabe, eles atacavam, e um deles fazia do meu nome a mensagem dele em cima do púlpito, e ele dizia assim para a igreja dele: não vai lá no William, que era eu, não vai lá porque aquele menino é doido, e ele prega heresia, e faz isso, e faz aquilo. E aí tinha uns pastores comigo e me perguntavam assim: pastor, o senhor não vai fazer nada? Eu falei: não, meu irmão, por que eu vou fazer? Por que eu devo fazer? E aí eu comecei a ministrar com os pastores que estavam comigo, dizendo o seguinte: não permita que as palavras que cheguem aos seus ouvidos suje o seu coração. Aí eu disse o porquê: porque se o seu coração sujar, aquele dia a sua vida vai ficar paralisada ali, não haverá fases novas, não haverá surpresas, não haverá novidade divina, não acontecerá coisas novas da parte de Deus. Então o que é que eu comecei a ministrar com eles? Simples, eu mostrei de uma forma bíblica que se eles não guardassem o coração, não haveria prosperidade. Por quê? A prosperidade divina, ela não começa de fora para dentro. Toda vez que um homem começa a prosperar naquilo que ele faz para Deus, ou no seu negócio, ou na tua vida, é porque por dentro ele prosperou primeiro. Vou te mostrar isso agora. Significa o que, pastor? Essa palavra, gente, ela tem uma dimensão de transformar a minha, a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, o seu casamento de uma forma extraordinária. De vez em quando eu me pego fazendo análise. Eu tento buscar na minha memória como eu estou com as pessoas que me cercam, e até com os que estão longe. Eu faço essa autoavaliação porque isso é um princípio e muito importante para Deus. Para nós pode ser uma coisa, não tem nada a ver, mas para Deus isso é regra para uma promoção de vida. Quer ver? 3 João, capítulo 1, versos 1 e 2. 3 João, capítulo 1, versos 1 e 2. Ao presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te seja próspero nas suas coisas, que tenha saúde, assim como próspera é a sua alma. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Biograficamente, teologicamente, pastor, quem foi esse cara Gaio? Primeiro, presbítero. Segundo, observe, João está falando: seja próspera a sua vida, como próspera é a sua alma, coração, psique. Por que João não falou que a sua alma prospere como a sua vida? Porque todavia a prosperidade divina nunca começa através daquilo, do estereótipo, ou seja, daquilo que está por fora. Toda a prosperidade divina começa com a condição em que eu me encontro. Você quer ver uma coisa? Se você tem dentro de si agora emoções que estão te guiando e são tóxicas essas emoções, você está travado por causa disso. Se você dentro de si, no seu trabalho, seja em qual for o setor da sua vida, está com coisas, ideias, conjecturações, ou seja, pensamentos de revidar de uma forma vingativa contra os que te ofendeu, você está intoxicado. Por isso que você pode orar, determinar, buscar, mas não vai ser movido às pedras, ou seja, a montanha vai ficar no mesmo lugar. Então hoje, se você no seu casamento está meio assim com a sua esposa, se limpe disso. Isso pode ser uma grande pedra que não impede Deus, mas impede você de alcançar o futuro que Deus preparou para você. De repente, pode não ser na sua esposa, pode ser entre o filho e a mãe, ou a mãe e o pai, ou vice-versa, ou entre o filho e o pai. Então, se há um caroço aí dentro contra qualquer ser humano, hoje o convite dessa palavra é: arranca esse caroço. Esse caroço não é problema para Deus, mas esse caroço é um grande problema para a tua vida. Você não conseguirá fluir de forma nenhuma. Por isso, gente, que o diabo nesta terra, ele tenta afetar o seu coração.
constantemente. Pode perceber que você vive fazendo força para se limpar de algo que você é atacado, é confrontado. Quem vive essa experiência? E você vai ter que fazer isso. Ou seja, pastor, mas me deu uma vontade de descontar, me deu uma vontade de, sabe, eu olho para aquela pessoa, me dá até um arrepio. Não, então tira isso. Isso é uma pedra no seu caminho. Se o seu coração não estiver claro, limpo, literalmente, você pode orar, pode buscar, mas a sua vida não terá nenhum avanço. Por isso que a Bíblia diz assim, segui em paz com todos os homens. Ou seja, os homens podem até não estar com paz em relação à sua pessoa, mas você tem que ter paz com todos os homens, porque isso fará Deus ter livre acesso para promover a sua vida. Isso fará Deus ter livre acesso para te graduar, para te evoluir, para acrescentar na sua vida. Olha o que aconteceu, irmão, lá na nossa cidade. Isso foi não no estado específico, mas na cidade de Barretos. Uma irmã que era sócia e aconteceu uma situação no negócio deles. Ela tinha um homem que era sócio com ela. E quando ela quebrou a sociedade, olha o que aconteceu. Isso é fato. Ela se sentiu lesada. Ela se sentiu roubada pelo sócio. E essa mulher, depois que ela começou a guardar aquele rancor em relação ao sócio, a vida dela nunca mais andou. Teve um dia que ela chegou em mim e ela disse assim, pastor, eu fui lá na igreja fulana de tal. E eu falei, você foi lá fazer o quê? Não que é proibido, mas eu perguntei. E aí ela disse assim, eu fui lá fazer um sacrifício de Israel. Você já até sabe de qual igreja eu estou falando. Eu fui lá fazer um sacrifício de Israel. Eu falei, por que você foi fazer esse sacrifício de Israel aí? Não, porque a minha vida não está andando, então eu vou lá. Eu falei, querida, não vai andar. O problema não é o que a senhora está dando para Deus. O problema é a condição em que a senhora está diante de Deus. Então, por enquanto você estiver com raiva, querendo ver o seu sócio na pior, posso falar uma coisa? A senhora está desejando para ele e vai viver a mesma coisa. Na mesma medida que eu meço, eu serei medido. Então a senhora só tem uma escolha, ou esquece, ou pede para Deus te ajudar a se limpar disso, ou senão a sua vida vai ficar no mesmo nível. Irmão, pensa numa mulher que chorava, mas olha, doeu para ela livrar-se disso. E para ser sincero, eu nem sei se ela se limpou tudo disso ainda. Mas estou contando um caso que aconteceu. Então qual é o segredo aqui nesta mensagem, pastor? O que é que Jesus está dizendo? Você está caminhando na vida? Então não ande sem se avaliar constantemente, jovem. Acredite nisso, isso é uma palavra viva, real e tem toda uma contextualização na Bíblia. Não estou falando de mim mesmo, estou mostrando coisas profundas. Por isso que Jesus disse assim, Gaio, através de João, seja próspera a sua vida, assim como prosperar a sua alma. Você sabe como era a pessoa de Gaio? Ele era um cara perdoador, generoso, um cara hospitaleiro, presbítero, e ele tinha uma boa postura diante da sociedade. Então João, quando falou isso, ele não falou pelo cotovelo, pelo vento. João conhecia Gaio. Para quem não sabe, Gaio, ele era um presbítero que, quando ele se converteu, ele tinha algumas propriedades. Ele tinha posse. E sabe o que ele fazia? Ele dava de comer para as mulheres que iriam perdendo seus esposos. Os esposos iam pregar Jesus, morria, e Gaio ia sustentando essas pessoas. Para quem não conhece a história, a biografia de Gaio. E não para por aí não, ele foi um grande financiador da obra de Deus. Não para por aí não. A casa de Gaio, teologicamente se confirma, que vivia cheio de pessoas carentes, onde ele ajudava, assistenciava. E mais, Gaio foi um dos grandes patrocinadores financeiros do ministério do apóstolo Paulo. Então, quando João falou isso, seja próspera a sua vida, como próspera é a tua alma, João conhecia a alma de Gaio. João sabia que para Gaio, ele podia falar, Gaio, a sua alma está tão próspera, que a sua vida deve prosperar como a sua alma está próspera. Se a tua alma está com ranço, o que é isso, pastor? Chateações, mágoas que ainda está carregando aí dentro, a sua alma não está próspera. Prosperidade, querido, de alma, não se trata de valor, se trata de algo pleno, uma emoção limpa, sem nenhum tipo de mistura, como diz Hebreus, e vamos ler, sem nenhuma raiz de amargura.
Ou seja, eu poder olhar para você e saber que eu não tenho nenhuma opinião de rejeição em relação à sua pessoa. Eu posso não concordar contigo, mas eu não estou contra você. Eu posso não ir com a tua cara, mas eu te amo porque Jesus Cristo deu a vida também por você. Eu posso não ter nenhum tipo de afinidade com o meu patrão. Eu posso não ter afinidade com o meu vizinho, mas eu devo manter-me limpo em relação a todas essas pessoas. Porque aí a minha vida anda. Sabe qual é o nome disso? Guardar o coração, porque como está o meu coração, assim estará a minha vida. Irmão, é coisinha pequena que derruba grandes homens e grandes mulheres de Deus. Lembra o que a Bíblia fala? Muitos tropeçam em pequenas pedras, é as pequenas raposinhas que fazem mal às grandes vinhas. O que Deus está querendo mostrar? Que um dano grande pode estar sendo provocado por uma coisa muito pequena. Simplesmente assim. Pastor, essa palavra é de repreensão? Diga para o seu vizinho assim, é de consolo, fale para ele. Pastor, mas é cajado? Não, irmão, é direção para nós vivermos um futuro prometido. Olha Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que eu penso sobre vocês. E olha a ideia dele, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então o que é que Deus está dizendo? O que tem a ver conosco essa palavra? Se limpe hoje em nome de Jesus. Pastor, eu não estou sujo, mas eu te convido mesmo assim, vai fazer vasculhar-se. Olhe para dentro, olhe para o mais fundo de você. Vamos comigo em Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 4. Glória a Jesus. Capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6, diz o seguinte, do 6 ao 9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça, ou ação de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa sentimentos em Cristo Jesus. Versos 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai. Versos 9 e último para nós. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Você percebeu que em um certo trecho da mensagem nós falamos, e a paz de Deus guardará as suas emoções? Diga assim, Deus se importa com o que eu sinto. Então note que a Bíblia está falando ainda do mesmo assunto. O que é que você está sentindo? Que emoção você está carregando agora? Em relação àquela dor, como você está? Em relação àquela frustração que talvez você foi acometido, como estão as suas emoções em relação àquilo? Como está, de repente, há 10 anos atrás algo se passou e você ainda vive intensamente aquilo, aquela dor. E você não consegue tolerar aquela pessoa que fez tal coisa, não sei o que é. Você de repente está ainda assim. Há 15 anos, há 10 anos aconteceu, mas toda vez que você lembra, você entra num ataque de pânico, você fica nervoso, o seu dia fica estragado, e aqueles pensamentos de se vingar, de querer ir lá falar, e você fica talvez pensando, por que é que eu não descontei, por que é que eu não falei na hora, eu devia ter aberto a minha boca, soltado os cachorros nele. Se você está assim, é um grande sinal que essa é uma emoção que está te travando. E logo depois o texto que lemos diz, o que você deve pensar? Olha o que a Bíblia fala,
em tudo que é bom, em tudo que é agradável, em tudo que é zeloso, em tudo que louva a Deus, nas coisas que são do alto, nisso pensai. O que é que Deus está me dizendo? Ele olha e avalia o que pensamos. Por quê? O que pensamos denuncia a condição que estamos, pessoal. O que pensamos denuncia como eu me encontro agora. Então você começa a pensar, analise essa mensagem e analise comigo como está o seu coração em relação a alguém que te fez algum mal. Pastor, me ofenderam, eu sou um jovem e, sabe, eu lembro daquele dia, eu lembro daquele momento, e isso me traz assim uma inquietação, e quando de repente eu começo a chorar, então você precisa de ajuda. Deixa eu te esclarecer uma coisa: se há uma ferida no seu corpo, não ignore, porque senão ela vai apodrecer aí e vai te prejudicar no avanço da sua vida. Repito, grave, anote: se há uma ferida aí, não ignore, porque senão ela vai apodrecer no seu corpo e vai impedir a sua evolução. Então você precisa tratar desse assunto, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda. Você quer ver uma coisa? Eu não tive o privilégio de crescer com o meu pai. Eu não sei o que é falar pai, aquele negócio de abraçar, sabe? Aquela ideia toda. Meu padrasto depois casou com a minha mãe, enfim, considerei como pai, mas eu não tive a experiência de saber o que é o cheiro da barba do pai, ou do pescoço do pai, enfim. Mas acontece que isso gerou em um tempo da minha vida, um tipo de bloqueio em relação à pessoa dele, e teve um dia que eu tentava, e a minha vida não ia, e o que o Espírito Santo fez? Me tratou, ele me mostrou que se eu não me limpasse daquela ideia contra ele, eu literalmente ficaria paralisado. Sabe, querido, foi um processo dolorido. Eu tive que fazer força, porque a lembrança, a memória. Eu me lembro quando eu era moço, menino, com 13, 12 anos, eu estava no portão da casa da minha avó, e eu ficava tentando imaginar ele vindo, e eu ficava esperando para ver se ele viria, e não vinha. Aí eu chegava na minha mãe e dizia para ela: mãe, o meu pai não veio. E aí a minha mãe, por não saber o que falar e como falar, ela chorava e eu chorava junto. E muitas outras experiências de aniversário. Eu não sei o que é ganhar um parabéns, vamos dizer assim, do pai. Isso me marcou pelo período da vida. Sou sincero em dizer, isso me constrangeu ao ponto de eu olhar uma vez ele na rua e ele estava bêbado, eu ignorei e passei direto. Então eu comecei a perceber que havia algo em mim que não deixava Deus me usar como Ele queria. Eu percebi que, tudo bem, Ele fez comigo, mas eu não tinha e não tenho o direito de guardar essa emoção errada contra Ele, porque o prejudicado também será eu. Não importa o mal que lhe fizeram, você não pode ficar bebendo veneno, esperando com que o outro seja prejudicado. Se você é quem está ressentido, a vida do outro vai andar, mas você que guardou esse ressentimento, a sua vida para. Então, gente, em nome de Jesus, faça isso hoje. Se limpe de qualquer ideia errada contra qualquer um que te feriu ou que está te ferindo. Faz o que diz a Bíblia: conserve o seu coração em paz com todos os homens. E diz a Bíblia que então Deus te prosperará. Glorifica, queridos, aplaude a Jesus. Deus está curando a igreja. Jesus é com você. Aleluia. Diga-me, cura, Senhor. Sabe, gente, é uma mensagem que você tem que levar de uma forma assim, para sua casa, compartilhar, falar com outros. E você já orou pela família, plano, mas a vida deles não anda. Então vai na ferida, não fica tratando do efeito, vai na causa, tira o problema, que pode ser uma ideia errada. Porque eu mostrei para você aqui, nesse texto que lemos em Filipenses, que Deus se importa com a minha emoção e Ele se importa com o que eu penso. Eu quero confrontar você, mas você vai me ajudar. Está determinado, gente? Olha para alguém e diga assim: como você está em relação às pessoas que estão te ofendendo ou que te ofendeu? É dura essa pergunta aí, né, irmão? É dura, né? Mas não tenha como grosso essa palavra. Tenha como Deus querendo mostrar para você que se Ele não expor certas coisas, não haverá uma cura da sua vida. Não haverá um fluir na sua vida. E se você está aqui e o diabo está tentando você para que você guarde ranço contra pessoas,
Hoje ele perdeu, e Jesus está ganhando na tua vida, em nome de Jesus. Você não pode iniciar uma nova vida sem primeiro fechar bem o ciclo que você estava anteriormente. Não queira fazer algo novo sem estar totalmente limpo aqui. Você quer ver? Abre lá em Mateus. Vamos lá, Mateus capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versos 16. Mateus capítulo 9, versos 16. Diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em uma veste velha, porque semelhantemente rompe as vestes, e faz-se maior a ruptura, o buraco. Nem se deita vinho novo em odre velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha essa revelação que vem de Deus para a sua vida. Esse texto é simples, claro, mas no meu ponto de vista tem uma opinião, assim, uma profundidade na palavra, que Deus está falando. Como você quer viver algo novo, mas conservando emoções velhas e tóxicas? Como você quer, de repente, diz, Deus, eu quero o novo do Senhor, eu quero as coisas grandes do Senhor, mas ainda você está machucado e você está andando e não está a fim de ser curado, e quando alguém vai falar desse assunto, você se fecha. Não, não faça isso. Você já percebeu que a Bíblia diz, está escrita em Mateus, quando você confessa os seus pecados a Deus, há perdão, e quando você confessa os seus pecados e dores aos seres humanos, há cura. Então, se você não conseguir pedir ajuda para alguém que de repente está capacitado a te ajudar, faz o seguinte: Espírito Santo, então eu estou aqui para me abrir com o Senhor, não quero conviver com essa emoção errada, eu quero andar para frente sem memórias que me ferem no passado. Mas se eu lembrar, pastor, não tem problema, Deus não te dá amnésia, mas Ele te ajuda a superar o ponto que não te incomode e não te trave no presente e futuro. E você precisa começar a perceber isso. Eu vi um dia dessa encruzilhada da vida, pastora, que eu tive que fazer uma escolha. Eu sabia que andar prosperando e ficar ressentido não combinava com a rota que Deus tinha para mim. Então eu tinha que fazer uma escolha: ou ficar guardando raiva, mágoa e ressentimento de todos que atacam, ou largar isso e abraçar a prosperidade de Deus. Qual é a escolha que você faz? Deus te apresenta duas alternativas: se limpar ou ficar paralisado. Se você se limpa, há um projeto, há um progresso, há um evoluir, há uma coisa nova, há um vinho novo, há um pano novo, há uma ideia nova, há uma unção maior que vai crescer sobre a sua vida, há uma ideia que será construída aí dentro. Então você vai prosperar, você vai romper, você vai chegar, você vai viver coisas extraordinárias e não vai precisar de ficar parado no tempo. Não, a ideia de Deus é avanço, é progresso, é vai, vamos lá, é romper o limite, é viver graça sobre graça, glória sobre glória. Deus não quer te paralisar, não, Ele quer te avançar, mas para isso é um princípio: limpe-se por dentro e caminhe com paz com todos os homens. Por quê? Então Deus se prosperará, igreja. Aleluias. Eu não sei o que é que você vende. De repente alguém ultrapassou você, ou passou você para trás, ou errou com você na venda. Não guarde nada contra aquela pessoa. Como Colossenses fala, não pague o mal com o bem, pague o mal com o bem, porque o vosso Deus te recompensará em bênçãos. Você percebeu a matemática de Deus? Pastor, eu fui injustiçado no colégio, na faculdade, no trabalho. Não devolva na mesma moeda. Se alguém falou de você, não fale dela, pessoal. Quem está comigo ainda, diga amém. Não devolva. Ande para o futuro, porque se você parar para devolver, você ficará estacionado com ele ou ela. Progrida, vai para o futuro que Deus reservou para a tua vida, igreja. Você não é um acervo de documento, ou seja, você não é museu para ficar confeccionando a história daquilo que já foi. Eu já disse isso várias vezes, mas quando Deus me toca eu falo.
É muito normal alguém, quando é abusado sexualmente, ter traumas na sua personalidade, ter confusões, isso, aquilo, outro. Eu já disse e repito, se Deus está me mostrando para falar, porque alguém vai ser curado na minha exposição. Aquilo que foi dor para mim no passado e hoje é cura, pode curar alguém, quando eu compartilho uma experiência que eu superei. Eu fui tocado indevidamente, ou abusado sexualmente falando no meu passado. Pastor, o senhor não tem vergonha de falar nisso? Não, aquilo que eu superei pode ajudar hoje você a superar. Quem está aí? Amém? Então Deus está querendo mostrar para você o seguinte, esse cara que está te falando aqui, não tem nenhuma crise de personalidade acerca desse assunto, e não tem nenhum constrangimento, já cicatrizou, pode tocar que a ferida não dói mais, e posso falar uma coisa? Não tem nenhuma raiva absolutamente de ninguém que tocou injustamente. E por que que tem que ser assim? Porque quem vai ganhar é você, quando você se inclina para isso. E aí, pastor, e o fulano, e a pessoa, e as pessoas que te tocaram, deixa, Deus sabe pagar na hora certa a plantação que ela fez, ou seja o que for. E você, quando está caminhando para o futuro, sem empreendimento ou sem resistência, segurando naquilo que está acontecendo no passado, você então começa a viver as promessas e a conquista de Deus para a sua vida. Por isso que Jesus disse o seguinte: quer uma vida nova? Quer um vinho novo? Diga, eu quero, Senhor. Então Deus está dizendo, deixa Ele te repaginar, deixa Ele te renovar. Eu não sei se você está aqui e você queria carinho de pai e não teve. E por causa disso talvez você fica meio que julgando Ele. Talvez, você não percebeu que Ele te deu para você aquilo que Ele recebeu de alguém? Só que você está sendo acessado pela palavra. Então você pode fazer diferente. Talvez ele não foi ministrado como você está sendo ministrado. Talvez ele não foi a um culto e ouviu o que você está ouvindo. Então hoje você tem a oportunidade de não passar isso para a sua geração. Eu sou carinhoso com as minhas 3 filhas. Eu as abraço. Mesmo não tendo recebido, eu paro para ouvir. Mesmo com a correria do dia a dia. Eu tento ser o super-herói delas. Elas fazem um rabisco no papel, como eu sei que também muitos pais fazem isso. Eu olho para aquele rabisco e eu falo, uau! E quando eu esqueço de falar uau para o rabisco, a minha esposa me cutuca. Amor, é o rabisco dela. Eu, nossa, meninas! Sabe? Eu boto pressão. Você nem entende o que está escrito ali, mas você, meu Deus do céu! Elas fizeram um aniversário nosso de 10 anos de casado. E aí, irmã, ela fez, minha esposa, né, elas pediram para minha esposa fazer bolo, pastora Érica, e salgadinho lá em casa, aquele negócio tudo. E pensa no mistério. Ontem, a hora que eu cheguei em casa, depois que a gente estava ali, eu cheguei lá em casa e tal, e elas já gritaram, o pai chegou, o pai chegou. E eu já escutei lá do portão barulheira. E aí elas trancaram a porta da cozinha, da copa, e, não pai, não entra aqui não pai, não entra aqui não, e veio, tampou os meus olhos, e chegou lá, e aí, agora pode abrir o olho, aí me mostraram o bolo, me mostraram uma cartinha, assim, sabe, bem simplesinha, e a outra me mostrou carta, e as duas, e foi indo, e aí eu, achando o máximo, né, mostrando para ela que eu me importo com aquilo. Agora a questão é, eu não recebi aquilo de alguém antes de mim, mas não é porque eu não recebi, não quer dizer que eu não deva passar. Eu preciso quebrar esse ciclo de bloqueio de relacionamento. Se alguém não fez comigo, eu vou fazer com alguém o que eu desejei ser feito comigo. Pagar com paz, amor, vida. Você só tem a ganhar se você andar assim. Aplaude ao Senhor, querido. Você precisa saber disso. Essa palavra, eu te amo, talvez para você é estranho, mas para mim também, sabia? Eu não fui criado dentro desse ambiente onde essa expressão, eu te amo, era citada. Então pensa num cara, quando Jesus me encontrou, que você podia falar eu te amo, eu ia ficar assim, ó. Eu te amo. Quê? Eu te amo. Quê? Você não ia ouvir nunca. Hoje não. Não estou 100%, mas estou melhorando. I love you. Eu ainda tenho algumas dificuldades e limitações. A minha esposa sabe disso. Ela está aqui, ó. De vez em quando ela fala, eu te amo. Aí eu, amém, amém. Mas não é que eu não a ame. É que teve um cenário que me marcou. E Deus está me tratando. Esse cenário já não me faz chorar. Não. Mas eu tento fazer o quê? A diferença. Porque eu quero que as minhas filhas
seja tudo de bom para os filhos dela, em nome de Jesus. E sou eu que começo esse processo, independente se alguém fez comigo ou não. Se a palavra me acessou, então eu tenho que me posicionar de acordo com ela. Então Deus vai jorrar águas limpas a partir desta geração. Uma geração forte, sarada, equilibrada emocionalmente, com inteligência emocional, com coragem, com saúde emocional e com coração limpo, para Deus fazer prosperar essas pessoas, gente. Diga, a minha geração é uma geração próspera. Diga, eu vou começar esse processo de prosperidade na minha geração. Você pode receber aplaudindo ao Senhor, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Vem cá, pastora Érica, por gentileza. Olha o que eu faço. Se eu ficar sabendo... Vem cá de boné. Vem cá você. De boné porque o nome... Vem cá, Eliezer, né? Vamos supor, sobe aqui, eu não vou encurvar não, você está jovem, sobe aqui, dá um pique lá, isso. Vamos supor que esse camarada, ele chegou no meu ouvido, ele descascou o abacaxi em relação à pastora. Fala mal dela aí, de mentirinha, tá? Assim, disfarçado, só mexe a boca. Acabou ou não? Legal. Deixa eu contar uma coisa para você, sacerdote, você que é casado, cadê os casados? Diga amém. Você tem por obrigação exercer seu sacerdócio. Exercer sacerdócio não é mandar não, irmãos. Você vê na Bíblia, depois eu te falo sobre isso, mas olha o que é exercer o sacerdócio. Se eu ouvir algo, que eu sei que se eu transmitir vai ferir o coração dela, para que eu vou falar? Como um homem, você tem a função de guardar o coração da sua esposa. Você não sabia? Estou falando agora na minha área também. Que ela é pura emoção. Tem lógica aí também. Mas a mulher é movida muito mais emotivamente do que o homem. Então tem informações que você consegue registrar e se livrar. Agora ela vai ter que ter uma luta interna muito maior do que você para se limpar, meu irmão. Tem coisas que ela nunca vai saber que chegou até esse ouvido. Por quê? Exercendo meu sacerdócio, vou guardar o coração dela, assim como eu estou guardando o meu. Por quê? Se ela ficar suja, não é só ela que para na vida, a minha vida também é paralisada. Vocês são uma carne só. Coitado do homem que é limpo e a mulher é suja. Ou coitado da mulher que ela é limpa e o homem é sujo no interior do coração. Por quê? Quem vai ser prejudicado não é só um, é os dois, porque são uma carne só. Quer ver uma coisa? Obrigado. Aplaude a Jesus por ele. Depois eu te pego, viu? Obrigado, pastor. Então, o que é que Deus está me ensinando aqui? Guarde o coração das pessoas. Diga para alguém do lado, guarde o coração das pessoas. Quando você ouviu aquilo, não fez bem para você, tu acha que você deve repassar aquilo para frente? Não seja condutor de coisas que vai manchar o coração de uma pessoa. Preserve o seu coração e guarde o do outro também. Não dê lugar ao diabo, querido. Você vai ter que começar a andar nesse princípio. Você vai ter que começar a perceber que teretetê, ou seja, qualquer coisinha você vai lá, falaram isso de você. Falaram isso. Eu estou falando da esposa, mas você tem que fazer isso com seus amigos também. Você tem que livrar o coração deles de algo que você sabe que o diabo pode usar para paralisá-lo. Eu fiquei sabendo, fulano, Zé, falaram tanto de você. Para com isso. Você vai empobrecer o Zé, porque ele vai ficar manchado por dentro. E aí esse bloqueio vai impedir Deus de prosperá-lo. Começa a ser boca de Deus. Por isso que a Bíblia diz que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe e nenhuma palavra que destrói, mas toda palavra cheia de graça que edifica aqueles que ouvem. Sabe o que Deus está dizendo? Cuidado com o que você fala. Fala coisas boas para as pessoas que estão convivendo com você. Oh, glória a Deus. Diga, a minha boca é boca de Deus. Oh, glória. Por quê? Aí o diabo perde ponto com você. Ele sabe, não, aquele ali não adianta levar notícia ruim, porque ele não leva, vamos procurar outro. Aí ele perdeu com você. Eu estou falando muito, mas vai lá em Hebreus capítulo 12. Por que o senhor está falando muito, pastor? Eu quero edificar a sua vida, como Deus tem edificado a minha, irmãos. O senhor é perfeito, pastor? Não.
mas eu estou dando acesso para Deus trabalhar o meu coração, para que eu possa viver o que Ele tem para nós, para mim, para minha família. Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ou o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brote, vos perturbe, e por ele muitos sejam contaminados, ou se contaminem. Você percebeu aqui, esse assunto quando fala da graça, a Bíblia está falando do favor de Deus sobre a tua vida. Por que Deus está falando do favor de Deus, ou seja, a graça? Observa que tem algumas coisas que te tiram desse favor, e uma delas é a amargura de coração. Eu sei que todos nós, sem o favor de Deus, cairíamos imediatamente. Não tem como você, jovem, ter favor de Deus com o seu coração ainda perturbado acerca de alguém que te ofendeu. Essa raiz de amargura, essa raiz que está aí dentro, ela te tira do favor de Deus. Pensa num cara que é muito zeloso com o que entra aqui dentro, com o que se passa aqui. Pensa num ser humano que se importa muito com o que eu penso sobre você. Jesus falou uma coisa interessante, que é impossível você impedir de um passarinho sentar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. O que ele quis dizer? O pensamento ruim vai vir, mas você pode abortá-lo, expulsar. A cabeça é sua e não é do diabo. Então você escolhe o que vai ficar sendo confeccionado aí dentro. Por que temos que andar assim, pastor, nessa vigilância? Para que então você receba a prosperidade de Deus. Gaio, a sua alma já é próspera, que a sua vida também seja próspera como a sua alma é. Então quer dizer que prosperidade divina começa a partir da condição em que eu me encontro emocionalmente e na minha alma. Por isso que o texto é taxativo em dizer: cuidado para que nenhuma raiz de amargura vos prive do favor de Deus, ou da graça de Deus. Último texto, Tiago, capítulo 1. Está um pouquinho para frente de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versos 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Feche a sua Bíblia, por favor. Olha o final da frase: na ira do homem não dá espaço para a justiça de Deus trabalhar, ou na ira do homem não opera a justiça divina. Eu quero mostrar algo aqui que Deus me falou há muitos anos acerca dessa palavra. Deus não te chamou para ser justiceiro e nem tomar a dor de alguém. Vou repetir e vou te mostrar biblicamente. Não tome a dor de ninguém. Console alguém que está em dor. A Bíblia diz: chora com os que choram. Compadeça-se dos que estão mais fracos. Só que quando você toma a dor de alguém, é bem provável, principalmente quando aquela pessoa foi ofendida e você viu, é bem provável que o seu coração vai ficar manchado por causa disso. Por quê? Vou te dar outro exemplo. Quando eu fico irado com algo que foi feito em relação a mim, e aí eu começo a orar: Deus, faz justiça. Você sabe por que você está tocando ainda no nome daquela pessoa e pedindo para Deus fazer justiça? É porque ainda você tem uma memória ruim em relação àquela pessoa. Porque se essa questão já está resolvida aí dentro, você não está nem mais citando o nome dela diante de Deus. A sua atenção ainda está lá naquele passado, porque ele está vivo e latente, está pulsando aí. E por enquanto você tem um ressentimento ou não resolveu essa questão aí dentro, a justiça de Deus não pode operar. Você não entendeu o texto? Na ira do homem não prevalecerá a justiça de Deus. Como pastor, chega muitas pessoas a nós, empresários, amigos, pastores, obreiros,
E quantos são os empresários, obreiros ou homens e mulheres de Deus que chegaram em mim e falaram: pastor, eu estou muito chateado porque alguém pisou na bola comigo e eu estou lutando para que a raiva suma. E então eu começo a ministrar e eu mostro para a pessoa assim, falei: olha, ela pisou na bola, foi feio, eu sei que foi feio. Você foi injustiçada, mas por enquanto você estiver irada contra aquela pessoa, a justiça de Deus não poderá operar em seu favor. Você percebeu como que a coisa é séria, gente? Quer dizer, você foi ofendido, Marcos. Você de repente foi, sei lá, alguma coisa, te trapacearam. E se você se sentir dolorido ao ponto de você, ai se eu te pego, pronto, você bloqueou a justiça de Deus de trabalhar em teu favor. O que é que Deus está tentando fazer? Não é fazer você tapar o sal com a peneira. Ele está tentando fazer o seguinte: esquece isso, vai para frente e deixa que dele aqui eu trato. O seu futuro é melhor do que isso. Eu não sei se você estava irado com o patrão, ou com alguém que roubou de você, ou com alguém que não foi fiel no que falou, no que, sei lá, ou alguém, sei lá, eu estou generalizando para você se localizar nessa mensagem. Pastor, eu saí do meu emprego e eu não recebi o que é devido, e o patrão, sabe, covarde, ainda me caluniou, e olha, meu Deus, limpa o seu coração em relação a esse patrão. Pastor, eu tenho direito, pode recorrer à justiça? Sim, não há problema, mas não deixe o seu coração ficar manchado em relação à pessoa dele. Se você quiser que Deus faça alguma coisa, você vai ter que se limpar. Pastor, eu já tratei desse assunto, por isso que eu vou citar. De repente a mulher, ela foi injustiçada pelo marido, ela foi traída, e ela literalmente amava o esposo, e esse amor virou numa mágoa, num ódio, porque ela se sente traída, porque ela foi fiel, ela depositou confiança, ela nunca traiu ele, mas ela se pegou traída. E acontece que ela separou, ela já divorciou, mas até hoje ela tem uma memória de raiva ou de alguma coisa em relação àquele homem. Você quer que Deus faça alguma coisa em relação a essa situação? Faz o que Tiago está orientando. Na ira do homem, ou por enquanto você reter essa ira, a justiça de Deus não pode vir. Pastor, Deus vai esquecer. Não tem jeito, Ele é Deus. Pastor, mas, lá, eu estou prejudicado e ele e ela estão numa boa. Você que pensa. Ai pastor, agora eu estou aqui nessa pior, e parece que eu vi até no Facebook ele ou ela viajando. Você que pensa, pode estar sorrindo, mas não está nada bem, gente. O que Deus está querendo mostrar é: limpa o seu coração de uma forma absoluta hoje. Se coloca de pé aplaudindo a Cristo, querido.